justiça reinarão em vida, por meio de um só, Jesus Cristo. Nessa semana, chegamos à mensagem 8, que tem um título curto, até para surpresa nossa: Reinar em vida. Amém. O título é curto, mas a realidade não é curta. Irmãos, na mensagem passada, na semana passada, nós vimos algo maravilhoso sobre a salvação. E João, inclusive, nos falou sobre uma salvação que é muito mais. Amém. Pois bem, João, nessa noite nós vamos falar de um reinar que é muito mais. Amém. Aliás, em Romanos, ele aparece essa expressão muito mais, pelo menos umas 4 vezes. Fala da graça, fala da salvação, fala também desse reinar que é o que veremos hoje, e ainda há um outro versículo que é, se não me engano, 5,17, que é o que lemos. 5,15 fala do dom gratuito, da ofensa, mas muito mais a graça de Deus. No 10, muito mais falando da salvação, e no 5,9, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue. Aleluia. Toda vez que em Romanos, ou mesmo em Coríntios, ele também fala, aparecer a expressão muito mais, preste atenção. Ela é importante, bem, irmãos, falando sobre a salvação, principalmente no capítulo 5, versículo 10, que diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A expressão aqui é maravilhosa: salvos, mas não para aí, salvos pela sua vida. E nós vimos que a nossa salvação precisa ser desenvolvida. Amém. Nossa salvação não pode ser simplesmente tomada como algo tão simples. Essa salvação, ela tem um aspecto judicial, mas tem também um aspecto orgânico, um aspecto que foi cumprido principalmente na humanidade de Cristo, mas um aspecto que até hoje está sendo trabalhado em nós, na sua divindade. Amém. Chegamos ao versículo 17. O versículo 17 fala de reinar em vida. Assim como a salvação, ela não é como o nosso conceito natural, reinar em vida, muito menos. Toda vez que aparece essa frase, reinar, a gente pensa logo em quê? Dominar. Eu vou mandar, né? Cuidado, porque o conceito de Deus é bem diferente. Lembra quando ele falou para os discípulos: olha, entre as pessoas do mundo, governantes do mundo, eles se assenhoreiam sobre os outros, mas não é assim com vocês. Pelo contrário, quem quiser ser grande, seja quem o quiser. O conceito de Deus é muito diferente e a gente precisa ter em mente de que reinar hoje é diferente de reinar no milênio, tá bom? Há uma diferença crucial. Reinar hoje não é governar para fora, se me entende, é governar para dentro. A esfera não é governar sobre os outros, a esfera é governar sobre a minha pessoa. Não é dominar sobre os outros, mas dominar a mim mesmo. Então o domínio é chamado de domínio próprio, não é domínio sobre os outros. Aleluia, na vida da igreja nós estamos livres do domínio sobre os outros. Aleluia. Você não se sente aliviado? Sim. Porque em todo mundo e na religião, as pessoas, elas praticam um domínio sobre os outros. Irmãos, não estamos mais sob julgo. Sim. Nós agora temos um domínio maravilhoso, que é o domínio sobre nós. Amém. E quem é que domina sobre nós? São os outros? Não, é o próprio Senhor. Amém. Quem está no trono é o Senhor. Amém. Eu não estou no trono, eu fui demitido, irmãos. Se você achava que você... Lembra daquela frase? Na minha... Como é que é? Na minha vida mando eu, mas tinha uma outra, né? A minha cabeça é o meu guia. Isso, é o meu guia. Não, irmão, nossa cabeça não é mais o nosso guia. Agora, o nosso cabeça é o nosso guia. Amém. Aqui na Organização Romano 1, que nós lemos, diz
que a salvação plena de Deus é para reinarmos em vida. Nós falamos sobre ser salvos em vida e agora reinar em vida pela abundância da graça e do dom da justiça. Então é por meio dessas duas coisas, a abundância da graça, que veremos daqui a pouco, e do dom da justiça, que nós podemos reinar em vida. Podemos ler juntos a letra A, maiúsculo? Amém. Reinar em vida é A experiência plena da salvação orgânica de Deus. Então, quando nós falamos sobre a salvação orgânica, reinar em vida, é a plenitude disso, é o alvo disso, é o sentido disso. E na letra B é dito: o dom da justiça é para a redenção plena de Deus. A graça é para experimentarmos a salvação orgânica de Deus. Essa graça é a que nós desfrutamos. Quanto mais graça você desfrutar, mais você reinará em vida. E nós vamos desenvolver isso daqui a pouco. O dom da justiça é a redenção judicial de Deus, aplicada a nós de maneira prática. Então, essa justiça é a redenção aplicada na sua vida de maneira prática. Lembra dessa redenção judicial? Ela foi cumprida de uma vez por todas, mas na minha experiência, eu preciso dessa redenção de uma maneira prática. Aqui ele cita Romanos 3, 24. Eu vou ler para os irmãos. É dito o seguinte: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, Aleluia. mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Nada do que vamos falar é fora de Cristo Jesus, ou obtido por nós mesmos, é somente em Cristo Jesus. Amém. É a mesma coisa que dizer que a sua barriga está vazia, o seu bolso está vazio, mas está tudo na despensa. Eu preciso ir à despensa e pegar o que tem lá para me alimentar. Amém. Na geladeira também. No algarismo arábico 2 é dito que graça é o próprio Deus como nosso suprimento todo suficiente para a nossa salvação orgânica. Isso foi muito desenvolvido na semana passada. A maior conquista de buscar Cristo é reinar com Ele em sua vida divina por meio da sua graça abundante. Quando Paulo disse que trabalhou muito mais do que todos estes, falando dos, vamos dizer assim, dos que a si mesmos se consideravam apóstolos, ou que eram apóstolos antes dele e genuínos, ele falou: trabalhei muito mais que eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então essa graça era quem trabalhava em Paulo, essa graça era quem agia em Paulo. Não é estranho dizer que a graça é Deus como nosso desfrute e que essa graça faz as coisas? Pois é, quando você desfruta, você tem o suprimento para fazer todas as coisas. Quando você não desfruta, não é Deus que está fazendo. Quando você não age em Cristo, é você que está fazendo. Acho que está claro para nós, né? Nós já temos falado tanto sobre isso. Não queremos fazer nada de nós mesmos. Não mais eu. Estou crucificado com Cristo. Não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Amém. Aqui na letra C é dito que a maior conquista de buscar Cristo é reinar com Ele em sua vida divina por meio da sua graça abundante. Que conquista maravilhosa! Reinar em vida, preste atenção, é conquistar, subjugar e governar Satanás. Eu vou ler de novo porque essa frase talvez você não tenha percebido. Reinar em vida é conquistar, subjugar e governar. Primeiro, Satanás. Segundo, o pecado. Terceiro, e quarto, e quinto. Irmãos, a gente deve decorar isso aqui. Puxa, reinar em vida é governar e subjugar Satanás. Amém. Você acredita nisso? Amém. Você tem que dizer amém. Amém. Não é o que você está sentindo. Eu sinto que eu consigo vencer Satanás. Claro que você não consegue. Mas tem um que consegue. Sim. Quando reinamos em vida, na verdade, Cristo está subjugando Satanás. Eu estava lendo esses dias na minha leitura e ele dizia que você sabia que para
expulsar os demônios, primeiro Cristo estava amarrando Satanás. Ele estava subjugando o homem forte. Então, para libertar as pessoas, ele primeiro precisava amarrar Satanás. Ah, irmão, na sua experiência, Satanás não precisa ser amarrado ou não? Ele está o tempo todo, por exemplo, até nessa reunião ele está te incomodando. Ou não está? Até para vir a essa reunião, ele tentou te impedir. Mas não é maravilhoso? Você está aqui. Amém. E aqui é dito que o pecado, a carne, nós mesmos, em todas as circunstâncias do ambiente. E eu pergunto, quem pode vencer o pecado? Irmãos, eu nunca consegui vencer o pecado. E eu vou falar outra frase, eu nunca conseguirei. Mas eu quero dizer algo para vocês. Tem alguém em mim que venceu o pecado. Amém. Se eu estiver nele, o pecado nada é. Nós precisamos estar em Cristo. Amém. E deixar Cristo reinar. Amém. Não pense que por nós mesmos conseguimos vencer o pecado, porque homem nenhum consegue. Não consegue. Aqui na letra, no Algarismo Arábico 2, diz que é necessário que todos os crentes que receberam a abundância da graça e do dom da justiça pratiquem a restrição e limitação na vida divina. A gente pensa que em Cristo eu estou liberto, né? Puxa, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a gente pensa que em Cristo, um cristão, eu já não tenho mais que cumprir lei nenhuma, não é assim? Ô irmão, que conceito diferente do conceito divino. Aqui ser liberto é ser liberto da minha própria pessoa, mas eu preciso estar debaixo de uma restrição. Então, na verdade, reinar em vida é se submeter. Reinar em vida não é governar, é ser governado. Quando Deus governa sobre nós, você está de fato reinando em vida. Mas quando o eu, Satanás, o pecado, o ambiente, eles governam sobre nós, nós estamos sob um domínio. Você não gosta de Colossenses que diz que ele já nos libertou? E ele também nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A gente pensa logo no amor e não pensa no reino. Reino do Filho do seu amor. Lemos no versículo 21, capítulo 5 de Romanos, que a fim de que, como o pecado reinou na morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, irmãos, na verdade, a morte aqui é uma esfera também. Nessa esfera, a morte, essa esfera chamada de morte, ele fala que o pecado reina. O pecado reina. O pecado tem domínio. Então, esse é um lado. Agora vamos para o outro lado, que é não da morte, mas da vida. Na vida, a graça reina. Amém. A justiça reina. E eu pergunto para você, qual é a diferença de um para o outro? Se eu estiver nesse lado de cá, o pecado está reinando, eu estou sendo derrotado o tempo todo, eu estou sendo derrotado por mim, pelo ambiente, pelo mundo, por Satanás, todas essas coisas que já foram faladas. Mas se eu estiver na vida, se eu estiver em Cristo, nada daquelas coisas acontece, porque nós reinamos. Eu acho que está claro, durante a semana ficou bem claro, mas vamos prosseguir para o Algarismo número 2 e ler todos juntos? Bem, precisamos entrar na experiência de reinar em vida. Essa é a minha carência, eu preciso entrar na experiência. Amém. Que tal, irmão? Você precisa entrar nessa experiência de reinar em vida, como você quer entrar? Não quer entrar? Amém. Se não usar a porta para entrar. Amém. Sabe qual foi a porta? Fomos regenerados com a vida Aleluia. divina. Aleluia. Só pode reinar em vida quem já foi regenerado. E eu pergunto, você já foi regenerado? Sim, amém. Então, se você já foi regenerado, você pode. Amém. Eu não estou falando que você está ou que você sente, eu estou falando que você pode. Você tem a prerrogativa principal para reinar em vida, que é vida. Você tem a vida de Deus?
então você pode reinar. Nós somos um reino de sacerdotes. É estranho isso, porque é um sacerdócio real, um sacerdócio régio, é um reino de sacerdotes. Afinal, somos reis ou somos sacerdotes? Somos sacerdotes e fim reis, ou somos reis e fim sacerdotes. Um sacerdote, ele leva o homem até Deus, e um rei, qual é a sua função principal? Trazer Deus para o homem. Então, essa é a sua real função. O seu trabalho é esse. Tudo mais é bíblico, que a gente fica aqui na terra para a sobrevivência, mas o nosso real serviço é esse, é reinar como reis. Aqui é dito na letra B, na experiência, reinar em vida significa estar sob o governo da vida divina. Estar sob o governo da vida divina tem muito a ver com obedecer e ser submisso. Nessa letra, eu vou adiantar um pouquinho por causa do tempo, é dito na letra C, reinar em vida é subjugar todo tipo de insubordinação. Aí você pode dizer assim, poxa, mas eu não sou uma pessoa insubordinada, né? Eu me submeto. Isso é o que você diz, mas não é o que você pensa. Eu mesmo, irmãos, é só acontecer alguma coisa diferente do que eu aprovo, do que eu gosto, do que eu acho, que eu já vou logo criticando. Se eu não criticar por fora, saiba que eu estou criticando por dentro. Se a cadeira não estiver do jeito que eu gosto, aí eu vou criticar para que os irmãos arrumam dessa maneira. A gente já falou tantas vezes, né? Mas tem que arrumar dessa maneira. Isso se chama insubordinação. Aí você fala, mas qual é o problema? Não pode ser do meu jeito? E eu pergunto, qual é o problema? Não pode ser diferente do que você pensa? Deus é tão maravilhoso que normalmente Ele faz as coisas de uma maneira diferente do que você quer, do que você gosta. Por exemplo, até mesmo quando você não casou ainda, então você visualiza uma pessoa, você visualiza aquela pessoa, você ama aquela pessoa e você acha que aquela pessoa é daquele jeito. No dia seguinte, você descobre que a pessoa é diferente. E durante os anos você vai vendo que essa pessoa é bem mais diferente. E aí você pensa, Deus mandou que nos amássemos e não que nos mudássemos. Você quer mudar aquela pessoa, mas quanto mais você ora para que Deus mude aquela pessoa, sabe o que acontece? Ela não muda. Parece que Deus é surdo quanto a essas orações. E por quê? Porque Deus quer mudar você. Quem precisa mudar é você. Às vezes a gente pensa, eu sou um cabeça. A Bíblia fala assim. É engraçado que a Bíblia também fala nos submeter uns aos outros. Mas isso é assim que a gente não lembra. A gente lembra, esposas, sede submissos aos próprios maridos. E aí a gente lembra, as esposas lembram, maridos, amarem vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Mas é fácil, né? Eu quero dizer algo para os irmãos. É impossível. Aleluia, porque é impossível. Mas é o que está acontecendo. Você não está percebendo, mas Deus está trabalhando em você. Amém. Irmão, só tem uma pessoa submissa. Irmãs, só existe uma pessoa submissa. Todos os homens são insubordinados, insubmissos. É claro que as irmãs devem ser submissas. E é claro que os irmãos devem amar. Mas eu quero dizer que você não vai conseguir. Você deve, mas não vai conseguir. E quando você falar assim, Senhor, eu não consigo, aí Deus vai fazer algo. Já que você não consegue, eu consigo. Ainda bem que Deus consegue. Amém. Algarismo, Romanos, não, desculpa, ainda a letra C, no algarismo arábico 1 é dito, C, um espírito que reina deve ser forte e vivo, ativo e não passivo, positivo e não negativo, diligente e não frouxo.
eu acho que não precisa nem de explicação, né? Quem tem esse espírito não somente mantém a posição de ordem e se submete à autoridade de Deus, como também tem fé forte e exerce a autoridade de Deus consistentemente na posição de ascensão. Complicado? Simples. Quando nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, todas as coisas estão debaixo dos nossos pés. Não pense assim, minha esposa estará debaixo dos meus pés. Não. Quem vai estar debaixo dos seus pés é o seu ego, é o pecado, é Satanás, é a insubordinação. Então, não pense em governar sobre os outros. Ninguém que tenta governar sobre os outros vai conseguir, vai ser frustrado. Aí você está falando assim, poxa, irmão, então você quer dizer então que a gente não tem que ter o que a Bíblia fala? Irmãos, a Bíblia fala que também nós devemos nos submeter a Deus. Quer dizer uma coisa para os irmãos, até como encorajamento. Um marido que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, qual é a atitude da esposa para com esse marido? O que você acha? Ele ama a esposa assim como Cristo amou a igreja. Então vamos ver o que Cristo fez com a igreja. Se entregou por ela, deu a vida por ela, morreu por ela, dia e noite cuida dela, suprindo-a e lavando por meio da água da palavra. Você está fazendo a mesma coisa? Então não venha, mas você tem que se submeter a mim. Primeiro faça isso, não precisa nem falar nada. Então primeiro eu preciso disso, essa é a minha carência, essa é a minha necessidade. Então não pense que a gente está dizendo que você não deve fazer isso ou fazer aquilo. Cada um veja diante de Deus o que precisa ser feito. Eu sei que eu preciso morrer, eu sei que eu preciso me submeter a Cristo. No organismo Romano 3 é dito reinar em vida, em Romanos 5 é a chave para tudo, em Romanos 6 até 16. Foi até perguntado na quinta-feira na reunião o que são essas coisas, de 6 até 16. Você conseguiria lembrar mais ou menos o que tem em cada capítulo? Eu sei que todas as coisas ficam um pouco difíceis, né? Capítulo 6, consegue lembrar mais ou menos o que tem? Tem o que lá? Tem o quê? Santo e agradável a Deus. Quanto está isso aí mesmo? 12, mas você já está no 12, 6 não tem nada no 6 não? 6 é variando. 6 é variando. O que tem no 6? Variando. Ih, o velho foi o quê? Foi sepultado com ele. Ali tem um marido. Tem? O velho marido que precisa ser sepultado. E em 7? 7 tem um problema, irmãos. É o corpo do pecado. Mas no 8, o que tem no 8? Nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E no 9? Ainda mais, o que tem no 9? Achei alguma coisa? Tem o quê? Não é só mais, não. 9 tem invocando. E no 10? 10 tem invocando desse 9 é o vaso. Vai pescar? Ô irmão, no 10 tem que invocar o nome do Senhor. Você quer reinar em vida? Oh Senhor Jesus, eu preciso invocar o nome do Senhor. Amém. E no 11? 9 é o vaso. A misericórdia. E no 12, né Zé? Apresentar o corpo. 13. Olha irmão, tem muito mais coisa, tá? Tem muito mais coisa. Nós só estamos falando aqui algumas coisas que estão em cada capítulo. Se você olhar, tem muita coisa. Então até 16, mas no 16. 13, 14, 15. Sai daqui no 12, tem mais coisa preciosa. Vou voltar aqui no 12 e chegar no 16, tá? No 12 você vai ter renovação da mente, você vai ter o exercício dos dons, você tem a vida da igreja prática no exercício, tá? Mas no capítulo 13 está sujeito à autoridade, um sanduíche. Aqui junto do 14, que é de novo a vida da igreja, recebeu o fraco na fé, no princípio do amor. No 15 é ser segundo Cristo.
16. Eu vou pular bastante agora para o Romanos 16. Várias recomendações. Um capítulo que talvez muitos pulem. Se não me engano, 20, me corrija se eu estiver errado, 27 nomes. Certo? Vários saudai. Tem bastante saudai aqui. Saudai várias vezes. Saudai fulano, saudai Beltrano. Ele fica, né? Falando de várias pessoas e tal, o que tem isso a ver? Estava tão elevado, para que ele começa a falar dessas coisas? Irmãos, a revelação da palavra é maravilhosa. O ministério realmente abrindo essa palavra para nós. Se você perceber que isso aqui é o clímax de tudo aquilo que foi falado, não, isso aqui não é não. Irmão, essa é a vida do corpo de maneira prática, muito prática. E importarmos uns com os outros. A gente não pode falar de apacentar sem uns aos outros. Quer ver? Eu vou só um versículo aqui para vocês terem uma ideia. É um versículo. Cadê Rufo? 13. Saudai Rufo, escolhido do Senhor. Preste atenção. Igualmente a sua mãe, que tem sido mãe para mim. O que você acha disso? Sabe o que significa isso? Paulo tinha alguém que ele considerava uma mãe para ele. Sabe o que é isso, irmão? Isso é um apacentar maravilhoso. Essa é a vida do povo. E é uma vida que um conhece o outro. Não, você conhece os irmãos? Marcos sempre gosta de falar, né? Para viver a vida da igreja, você precisa gostar de gente. Vocês não imaginam como, para mim, tem uns probleminhas lá de autismo desde que era criança, como é difícil gostar de gente. Eu nunca gostei de gente, irmãos. Nunca gostei. Chegava gente lá em casa, eu estava de cabeça baixa desenhando, eu continuava de cabeça baixa. Eu não queria nem saber. Alguém me saudava, eu. Mas aí vem a vida da igreja. E na vida da igreja tem gente. Tem gente. A nossa vontade, às vezes, quer dizer, não deve ser todos, né? Tem gente que é mais extrovertido, mas tem gente que é mais contido. Nossa vontade é acabar a reunião, tchau, e vai embora. Quero nem saber. Às vezes, irmãos, e eu não estou falando de ser político, tá bom? Mas às vezes a gente precisa perguntar: como é que você vai? Está tudo bem? Não vai falar, não, está tudo bem. É claro que não está tudo bem, mas não está tudo bem na sua vida. Fala sério. Na minha não está. Tem várias coisas em que eu não posso dizer que está tudo bem. Então a gente sabe que não está tudo bem. Mas pode ser que haja uma abertura da parte de algum irmão. E o irmão fala assim: o irmão está bem, mas eu estou precisando de oração. Seria melhor falar assim: está até bem, o Senhor tem sido misericordioso, mas eu preciso muito de comunhão e de oração. Quem aqui não precisa dos outros, né? Se não precisássemos uns dos outros, não estaríamos na vida da igreja. Eu estaria em casa, sozinho, nem casado seria. Por quê? Porque eu não preciso de ninguém. Aliás, você sabe por que você casa? É porque você precisa de alguém. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Então você precisa de alguém. Toda pessoa precisa de alguém. E Deus é maravilhoso. Já ouviram falar de tampa e balaio, né? Um é feito para o outro. E o engraçado é que os dois são tão diferentes. Mas é isso que é maravilhoso. Deus não combina os iguais. Deus combina os diferentes. Como é que é a regra? Os opostos se atraem. A gente pensa antes de casar que temos tanta coisa em comum, né? Não é, Tiago? Tanta coisa em comum. Teu gosto é igual. Espera até casar, você vai ver que o gosto é diferente. Um sente frio, o outro sente calor. Um quer dormir com tudo aberto, o outro quer dormir com tudo fechado. Como chegar nesse consenso? Irmãos, nós precisamos reinar em vida. Amém. Não para reinar sobre o outro, é para reinar sobre nós. Mas não é maravilhoso? Todas essas coisinhas, elas dão uma oportunidade para a graça reinar em nós. Amém. Paulo pedia, né, Senhor, tira esse espinho, vai. 3 vezes eu pedi já. 3ª vez, Senhor. Tira. E a resposta do Senhor para ele?
É como se ele dissesse: não vou tirar. Pode continuar pedindo, mas não vou tirar. Vou continuar te suprindo com a graça. E a pergunta, parecida com aquele sonho que teve o nosso irmão, né? Uma ótima linha. Você quer que eu tire as pedras ou você quer que eu aumente o nível do rio? Um rio caudaloso, cheio de pedras. Ele ficou preocupado, estava no barco, isso foi um sonho. E aí ele falou: Senhor, tira as pedras. E aí o Senhor falou para ele: você quer que eu tire as pedras ou que eu aumente o nível da água? Aí ele recebeu. Poxa, Senhor, aumenta o nível da graça. Amém. Então, na verdade, não é tirar problema. O Senhor não está aqui para tirar problema. O Senhor está aqui para aumentar o nível da graça. Amém. Eu sempre dei esse exemplo para algumas pessoas. Sabe a escada? A escada na sua casa sempre foi daquele tamanho. Mas quando você começou a andar, aquele era o maior obstáculo. Por quê? Sua perna nem conseguia passar o degrau. Quando você chegou na adolescência, você subia correndo. Quando você ficou jovem e forte, você, quando subia a escada, era 2, 3 degraus de vez, não é assim? Depois, quando fica velho, fica diferente. Mas a questão é: a escada é a mesma, mas a vida cresceu. Então, se a vida em nós crescer, irmãos, as dificuldades, não quer dizer que as dificuldades vão diminuir, mas a nossa vida vai sobrepujar as dificuldades. Amém. À medida que a gente vai crescendo, parece que mais coisas vão acontecendo. Qualquer idade tem suas dificuldades, qualquer idade tem os seus problemas. Mas a vida em nós é capaz de governar sobre todos os problemas. Amém. Sobre toda e qualquer circunstância. Porque essa vida, ela se adapta. Ela governa, ela reina. E você, certa vez, desculpa, eu estou estendendo, mas uma irmã, ela teve um irmão porque ela tinha, eu não me lembro, se os irmãos puderem me lembrar, eu acho que ela tinha 5 filhos. E a condição deles não era assim.